no nome de Jesus. Segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22, nós vamos ler até o versículo de número 31, a parte A. Glória a Deus. Quantos irmãos procuram? Louva a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, pela vida do evangelista Marinho, Edmilson Marinho, que está sempre conosco, sendo um canal de bênção. Aqueles que louvaram e todos que fazem parte desta programação. Que Deus assim vos abençoe no nome de Jesus. Segundo Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 31, uma mensagem bastante conhecida. Tem algo de Deus para lhe entregar nesta manhã. Imediatamente, após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tente bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou. Glória a Deus. Muito obrigado àqueles que aqui estão, ao evangelista Marinho, a todos que fazem parte do programa Louvor e Palavra. Meus irmãos, anteriormente Jesus, ele estava no episódio bíblico da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, e chegando a parte da tarde, Jesus ele se dirigiu aos discípulos, e a Bíblia diz que ele compeliu para que os discípulos entrassem na embarcação e fossem para o outro lado. Quando a Bíblia fala que Jesus compeliu, fala que Jesus usou autoridade, usou força, porque até então os discípulos eles não queriam sair de perto de Jesus. Por quê? Porque a presença de Jesus ela nos traz segurança. A presença de Jesus ela nos traz confiança. A presença de Jesus é a garantia de vitória. Então, ter aquela experiência de atravessar o mar da Galileia, lago de Tiberíades, poderia ser complicado. Na verdade, Jesus, ele queria ensiná-los na prática algumas lições espirituais. Nós sabemos por base bíblica que Jesus, ele desenvolvia o seu ministério através de muitas viagens. A Bíblia diz de Galileia a Decápolis,
de Decápolis a Jerusalém, de Jerusalém a toda a Judéia. E alguns estudiosos nos dizem que eram 270 cidades, incluindo aldeias, que Jesus, ele levava, mostrava o reino dos céus. Jesus, ele diz aos discípulos para que ele entrem no barco e vá para o outro lado. E a Bíblia nos diz que ele fica à parte, fica sozinho depois de despedir a multidão. E Jesus fica sozinho para orar. Isso aqui é fantástico. Porque a verdadeira espiritualidade de um cristão não é quando ele está na igreja. A verdadeira espiritualidade do cristão não é quando ele está pregando. A verdadeira espiritualidade do cristão não é quando ele está cantando. A verdadeira espiritualidade do cristão é quando ele está sozinho. O que você faz quando está sozinho? Que tipo de livro você lê quando está sozinho? Que tipo de conversa você tem com seus amigos quando você está sozinho? Que tipo de sites você acessa pela madrugada na internet quando você está sozinho? Que tipo de vídeo você vê quando está sozinho? Então, a verdadeira espiritualidade do cristão não é quando ele está na igreja, porque estando na igreja todo mundo é crente. A verdadeira espiritualidade do cristão é quando ele está sozinho. É quando ele sai do templo e ele coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu no templo. Essa é a verdadeira espiritualidade do cristão. Jesus, ele ficou à parte para orar sozinho. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos estavam em muitos estádios. E Jesus, ele estava no monte. Estudiosos dizem que esse monte é chamado de Monte Berenice. Ele é privilegiado por toda a costa marítima do Mar da Galileia. E por lá dá para se ver tudo o que está acontecendo no mar. Isso aqui é lindo demais. Porque Jesus manda os discípulos entrar no barco, manda eles iniciar a travessia. Mas Jesus, ele está no monte, vendo tudo que está acontecendo com os discípulos. Eu tenho uma boa palavra de Deus para você nessa manhã. Eu não sei o quão longe você está de Jesus. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei o que está fazendo você se afastar tanto de Jesus. Mas eu vim dizer nesta manhã que pelo seu amor por sua vida, ele não te perde de vista. Jesus, ele está vendo a tua situação. Jesus, ele está vendo o que está acontecendo com você. Jesus, ele está sabendo a causa. Jesus, ele está sabendo o que está acontecendo em sua volta. Aleluia. E ele te trouxe nesta manhã, neste programa, para te dizer que ele não perde você de vista. Talvez Jesus, ele tentou te levar para o mar, te deixou um pouco só, para você viver experiências espirituais com ele. Você percebe que o mar é uma divisão, ou seja, Jesus pediu aos discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. A pergunta que eu quero fazer nesta manhã é simples. Quer viver experiências espirituais com Deus? Quer viver experiências espirituais com Jesus? É preciso se afastar da terra. Se você está focado na terra, nas coisas da terra, não tem como você ter experiências com Cristo. É por isso que muitas das vezes se sentimos sozinhos.
E é no tempo de tribulação, de luta, que você mostra, na verdade, o que você tem dentro de você. Quando está tudo bom, quando está tudo bem, é fácil cantar, é fácil adorar. Mas eu quero ver quando a situação apertar. Na verdade, as características de um cristão, elas só são reveladas no dia de aperto. Quanto mais a azeitona ela é espremida, mais óleo sai dela. O cristão, quanto mais espremido sai de dentro dele essências. Porque todo ser humano, na hora do aperto, ele dá o que ele tem. Tem gente que na hora do aperto se desespera. Tem gente que na hora do aperto muda o modo de agir, o modo de se comportar. Tem gente também que na hora do aperto ele diz: calma, eu sei que o meu Senhor vive e por fim se levantará em meu favor. Cada um dá o que tem na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da dificuldade. E o que nós percebemos, irmãos, nesses dias, ou nos últimos dias da igreja na terra, é muita gente conectado com a terra e desconectado do céu. O foco está na terra, nas riquezas. Existe um hino, um louvor muito bonito que foi cantado ontem pela mocidade no culto de doutrina. Impactou o meu coração porque o hino diz mais ou menos assim: por que pararam de falar do céu? E só se falam em bens materiais. Quando nós falamos de experiências com Deus, quem é impactado com experiências, quem tem contato com Cristo, ele tem relacionamento, ele tem intimidade. Você percebe que Jesus, a ideia dele é dizer: olha, se afaste um pouco da terra, para vocês me conhecer de verdade. A Bíblia diz que eles estão em muitos estádios, está longe da margem. E aí se levanta os ventos contrários, as ondas. Vento contrário e ondas significa tribulação, luta, peleja, guerras. Eles não saem do canto. Isso aqui é interessante, irmãos, porque Marcos capítulo 6, versículo 45, vai nos dizer que Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fosse para Betsaida. Só que João capítulo 6, versículo 17, diz que Jesus ordenou que ele entrasse no barco. Quando Jesus disse: vai para Betsaida, João capítulo 6, versículo 17 diz que eles entraram e foram para Cafarnaum. Jesus ordenou: entre no barco e vá para Betsaida. João 6,17 diz que eles entraram no barco e foram para Cafarnaum. Porque os ventos contrários se levantam na nossa vida? Porque as situações
críticas, as lutas, as guerras se levantam sobre nós. Muitas das vezes esses ventos contrários se levantam porque deixamos de obedecer a Jesus. Deixa eu ser bem claro para você nesta manhã. Se Jesus mandou você ir para a direita, não vá para a esquerda, porque os ventos contrários vão se levantar. Se Jesus mandou você para a esquerda e você for para a direita, os ventos contrários vão se levantar. Se Jesus mandar ir e você ficar, os ventos contrários vão se levantar. Se Jesus mandou você se calar e você falar, os ventos contrários vão se levantar. Todas as vezes que nós desobedecemos ao nosso Cristo, os ventos contrários sempre vão se levantar. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Esses ventos contrários que se levantam da parte dos céus, não é para matar você, mas é para te colocar em uma rota segura. Esses ventos contrários que se levantam sobre a sua vida, não é para destruir você, mas é para te colocar no rumo certo. É como se fosse um GPS, que quando a gente se perde, o nosso pastor falou ontem no culto de doutrina, muitas das vezes a gente entra em lugares e se perde, e ele vai recalcular a rota para você chegar no destino exato. Os ventos contrários estão se levantando contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento. Não é para matar você, mas é para você focar no destino certo da parte de Deus para a sua vida. Você pode estar distante de Deus. Talvez você se afastou de Deus de uma maneira que você não está sentindo mais nada. Talvez você perdeu o relacionamento com Deus. Talvez você perdeu a intimidade com Cristo. E por isso os ventos estão se levantando contrários sobre a sua vida. Mas eu vim nesta manhã te dizer que por mais que você esteja distante de Jesus, Ele não perdeu você de vista. Ele está vendo você. Aonde você estiver, Ele está vendo você. Eu não sei se você está sorrindo por fora e chorando por dentro, porque muitas das vezes queremos disfarçar. Mas Jesus veio nesta manhã para te dizer: eu estou vendo você. Eu estou vendo os ventos. Eu estou vendo as ondas. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, vem Jesus andando por cima do mar. A pergunta é: o que causava medo aos discípulos? Primeiro, os ventos. E aproveitando a oportunidade dos ventos, as ondas batiam na embarcação. Mas na quarta vigília da noite, por volta das 3 da manhã, Jesus ele veio andando por cima do mar. O que causava medo aos discípulos? Os ventos. O que causava medo aos discípulos? As ondas. Mas aquilo que estava ocasionando medo aos discípulos, que estava apavorando aos discípulos, Jesus está andando por cima. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma boa palavra de Deus para a sua vida, para aqueles que vieram nesta manhã receber. Eu não sei o que está causando medo em você.
Eu não sei o que está apavorando a sua vida, mas eu vim nesta manhã te dizer que o Rei da Glória, Ele anda por cima daquilo que te causa medo, daquilo que te apavora. O Senhor tem autoridade e Ele anda por cima. Por quê? Porque Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Ele fala, demônio tem que se calar. Quando Ele fala, o inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, até o mar tem que virar chão firme para Ele pisar. Oh, aleluia! Jesus, Ele tem autoridade sobre aquilo que te apavora. Você está distante de Deus. Os ventos têm se levantado para você ter experiência, intimidade, relacionamento. Quem tem relacionamento com Cristo não se apavora diante da tempestade. Estudiosos dizem que aquele que passa pelo deserto na presença do seu pastor, ele não sente o deserto. Por quê? Porque a presença do pastor traz segurança, confiança. É muito ruim estar distante de Cristo, porque quando nós decidimos lutar, quando nós esgotamos a nossa força, nós vamos entender que a presença dele, ela é suficiente. Não, eu não estou falando para você não lutar pelos seus objetivos. Eu não estou falando de você não querer uma melhora para a sua vida. Mas a gente está tão focado na terra, que está deixando as coisas do céu de lado. Estamos tão focados na terra, que na hora do culto nós viemos até adorar, se esforçamos para chegar, mas não conseguimos dar o melhor para Ele. O cansaço tem chegado em nossas vidas e nós estamos dormindo no meio da adoração. Eu estou falando, irmão, daquilo que nós de fato priorizamos. O que nós priorizamos? O que é prioridade? O que adianta ter carro, ter dinheiro, ter tudo, mas não ter a presença de Jesus na sua vida? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Priorize estar com Cristo. Priorize a melhor adoração, porque Ele merece. Priorize estar na casa dEle. Programe o seu tempo. É um tempo de escassez. É um tempo difícil para a igreja. Priorizamos os cultos de adivinhações, mas perdemos o culto de ensino, que nos dá estrutura para caminhar. Porque, irmãos, eu tenho convicção, certeza, que é esta palavra que muda o quadro da tua história. Priorizamos tudo na terra e esquecemos de priorizar o céu. A pergunta é: Jesus pode contar com você? Ou Jesus, ele só é o teu remédio? Quando você está ferido, quando você está cansado, é que você lembra dele. Jesus, ele quer fazer parte dos teus momentos de dores, nos teus momentos de agonias, no teu momento de tristeza, mas ele quer estar presente nos teus momentos de glória.
Por que eu falo isso? Porque nos momentos de glória, muitos se esquecem de Jesus. Tem homens que têm a sabedoria, mas não tem mais a essência do Espírito. São inteligentes no intelecto, mas o Espírito é vazio. Não priorizam mais estar na casa de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso é triste. É por isso que tem hora que Jesus diz: entre no barco e vá para o outro lado. Eu quero te mostrar na prática que você depende da minha presença. Se nós analisarmos o texto, nós vamos perceber que todas as vezes que Jesus queria fazer uma viagem, era no barco de Pedro que ele usava. Todas as vezes que Jesus queria ir para Cafarnaum, era a embarcação de Pedro que ele usava. Todas as vezes que Jesus queria ir para Genezaré, era o barco de Pedro que ele usava. Porque a Bíblia diz que os filhos de Zebedeu largou tudo para seguir Jesus. Então todas as vezes que Jesus ele queria fazer uma viagem, era a embarcação de Pedro que ele usava. Não está na Bíblia, mas conjecturando, Jesus deve ter olhado para o coração de Pedro, e Pedro, do jeito que era, estava dizendo assim: Jesus depende de mim. Todas as vezes que Jesus quer fazer uma viagem, é no meu barco. Todas as vezes que Jesus quer ir para Cafarnaum, é o meu barco que ele usa. Todas as vezes que Jesus quer ir para Gadara, para Genezaré, é o meu barco que ele usa. Jesus, vendo isso no coração de Pedro, ele disse: entrem no barco e vão para o outro lado. Conhecendo Pedro, Pedro disse: mas quem é que vai levar o Senhor para o outro lado? Jesus usou autoridade e disse: Pedro, eu não devo satisfação a você. Entre no barco e vá para o outro lado. Mas Jesus quer: Pedro, entre no barco e vá para o outro lado. Conhecendo Pedro, Pedro olhou para Jesus e disse: eu vou, mas eu não vou voltar para buscar o Senhor. E ele sai. Quando eles estão no mar, os ventos contrários se levantam, as ondas tentam bater na embarcação, causando medo aos discípulos. Jesus não está perdendo ele de vista. E sobre aquilo que eles têm medo, Jesus vai andando por cima. Para você perceber que os discípulos estão tão distantes de Jesus, Jesus vem andando, pisando firme. A Bíblia diz que eles temeram, gritaram: é um fantasma. Em nenhum momento Jesus revela o seu nome. Jesus estava mostrando para os discípulos: vocês veem o meu milagre, você vê o que eu faço com as multidões, você vê os milagres, os feitos, mas eu quero ver de fato se vocês me conhecem de verdade. Olhando esse texto, a gente percebe que os discípulos estão perto de Jesus, mas espiritualmente estão muito distantes. Ou seja, evangelista Edmilson Marinho, tem gente que está na obra, mas não conhece o Deus da obra. Tem gente que está pregando, mas não conhece o Deus
da obra. Tem gente fazendo missão, mas não conhece o Deus da obra. Ou seja, trabalha na obra, mas não conhece o Deus da obra. Não tem intimidade, não tem relacionamento. Como é que você me prova isso? Agora, naqueles dias, haverão pessoas que vão dizer: preguei no teu nome, cantei no teu nome, curei no teu nome. Trabalho, trabalho, trabalho. Expulsei demônio no teu nome, trabalho. Mas vão ouvir o quê? Eu não vos conheço. Não tem intimidade. Trabalha, mas não tem intimidade. Não tem relacionamento. Isso é muito sério. Jesus vem andando por cima e ele diz: é um fantasma. Quando Jesus ouve isso entrar no ouvido, Jesus diz: chegou a hora da prova. Tende bom ânimo. A primeira palavra expressada pela boca de Cristo é essa: tende bom ânimo. Porque as características de um cristão é revelada no tempo de prova. No tempo de angústia, no tempo de luta, é quem você mostra quem você é de verdade. Mas esse eu estou na prova, tende bom ânimo. Estou chorando, tende bom ânimo. Está doendo, tende bom ânimo. Josué ficou apavorado, mas a palavra veio do céu dizendo: não te mandei eu, esforça-te e tende bom ânimo. Um crente desanimado no dia da prova, no dia da angústia, um crente desanimado no dia da peleja, não presta para nada. Já está vindo a luta, mas ele não se posiciona. Os ventos contrários se levantam, as ondas se levantam, mas ele tem medo, está apavorado. Eu não sei o que te apavora nesta manhã, mas Jesus está dizendo: tende bom ânimo. Eu não sei o que está tirando o teu sono, o que está causando desespero na sua vida, mas Jesus te trouxe nessa manhã para te dizer: tende bom ânimo. É um fantasma, Jesus. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Em nenhum momento Jesus aparece para os discípulos dizendo: sou eu, Jesus. Pedro, ouvindo a voz, ele disse: essa voz aí eu conheço. Eu estou um pouco distante, eu estou um pouco afastado, mas eu conheço a voz. Se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus, pela segunda vez, ele não vai citar o seu nome. Ele não vai dizer: sou eu, Pedro, vem. Quando Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas, Jesus só diz: vem. Porque quem tem relacionamento com ele conhece a sua voz. Aleluia. Quem tem relacionamento com ele conhece a sua palavra. Quem tem relacionamento com ele conhece o timbre. Se eu tenho intimidade com o pastor Edmilson Marinho, ele pode ligar de qualquer número. Quando ele começar a falar, mesmo que ele não fale o seu nome, eu digo: fala, pastor Marinho. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Quem tem intimidade conhece. Conhece a voz, conhece o jeito de falar. Jesus disse: eu quero ver agora, Pedro. Porque para ter experiências com Cristo, você precisa de uma coisa: coragem.
Segunda coisa, você precisa ser ousado. Jesus gosta de pessoas ousadas. Tem que ter coragem. Jesus olha para Pedro e diz: confia na minha palavra, porque eu sou fiel para cumprir, eu velo para cumprir. Conhece? Eu não vou te dizer que sou eu só vou te falar assim: vem. Eu imagino os discípulos: não vai, Pedro, a gente não sabe o que é, fica aqui, não sai da embarcação. Pedro diz: é ele, é ele. Quando Pedro sai da embarcação, ele vai viver experiências poderosas com Cristo. Pedro, ele começa a andar por sobre as águas. Mas o problema aqui é que Pedro, enquanto estava olhando para Cristo, ele estava andando. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava bem. Aleluia! Não perca o seu foco. Não perca a direção. Se você olhar para a direita, você cai. Se você olhar para a esquerda, você cai. Você perde. Você vacila. Você é submergido. Enquanto você estiver olhando para Cristo, você vai adorar, você vai glorificar, você vai exaltar. Mas se você começar a olhar para os lados, você vai tirar o seu foco. Pedro olhou para as ondas, olhou para o mar, olhou para os ventos que era contrário. E a Bíblia diz: e começando a afundar. Escute isso aqui. Quando nós ouvimos alguém pregar sobre esse texto, a gente parece que entende que Pedro está com a água no pescoço, está com a mão do lado de fora, e a água já está por cima da cabeça. A Bíblia não fala isso. Começando não é com água no joelho, não é com água na cintura, não é com água no pescoço. Eu imagino que Pedro, quando perdeu o foco, quando perdeu a direção, quando ele deixou de olhar para Cristo, ele foi pisar no mar e pisou fofo. Quando ele perdeu o foco, que ele pisou, que ele viu que o pé entrou, ele não perdeu tempo. Ele grita: Senhor, socorre-me. Eu tenho uma boa palavra de Deus para a sua vida. Tem gente que demora muito para pedir por socorro. Tem gente que está vendo o casamento afundando, os filhos afundando, a casa afundando, e não está nem aí para nada. Quando vai olhar, a água já está no pescoço. Pedro está nos ensinando aqui que no início da luta, se for crente que tem intimidade com ele, tem que pedir por socorro imediatamente. Pedro, quando bateu a perna na água, que os dedos entrou dentro da água, ele grita. Você está esperando o que para pedir por socorro? Vai esperar o casamento acabar? Vai esperar o diabo tragar o teu filho? Tragar a tua filha? Quando eu falo clamar, clamar é um pedido de socorro. É na hora do desespero, na hora da agonia. A gente se lembrar que tem um Deus que tudo pode fazer. O Marinho disse que o impossível aqui é Deus.
E eu venho nesta manhã te dizer que a última palavra no meio dos teus filhos, no teu casamento, na tua casa, não é das pessoas que têm vento contrário na boca, não. A última palavra não é do doutor, não é do médico, não é do advogado, não é do juiz. A última palavra ainda é do Deus que fez os céus e a terra. Estamos esperando demais para pedir por socorro. Pastor Marinho também falou na sua mensagem que nós devemos pedir para cessar a guerra. Mas para isso, primeiro, foi o que ele falou, precisamos se arrepender enquanto é tempo. Porque Ele está disposto a ouvir e sarar a nossa terra. Quer um conselho? Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te desafiar, quero confrontar você. Está na hora de você pedir por socorro. Talvez você tenha tudo que a terra possa te dar, mas está faltando a essência do céu para a sua vida. Talvez você está muito distante de Deus. Pedro colocou talvez em seu coração: Jesus depende de mim. Jesus está ensinando a Pedro que ele não depende de Pedro e nem da embarcação de Pedro. É Pedro e a embarcação dele que depende da presença de Jesus. Socorre-me! Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou. Quer ter sucesso? Não se afaste da presença de Jesus. Quer ter vitória? Não se afaste da presença de Jesus. Quer ter um casamento bem sucedido? Não se afaste da presença de Jesus. Quer ter os teus filhos na presença? Não se afaste de Jesus. Jesus segura na mão. Marcos capítulo 6, versículo 48 diz que Jesus, ele vinha na intenção de tomar a dianteira do barco. Os discípulos saem praticamente às 18 horas da tarde. Jesus chega na quarta vigília, aproximadamente 8 a 9 horas depois, e ainda chega na frente. O pastor Marinho disse: mais eficiente. Ele sai por último, mas chega primeiro. Oh, aleluia. Não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é da tua forma, é no tempo dele, é do jeito dele, é da forma dele. Ele sabe trabalhar. Ele só quer que você confie. Ele entra na embarcação e eu imagino Pedro olhando para ele olhando para Pedro e dizendo: está vendo, Pedro, que eu não dependo de você, eu não dependo da tua embarcação, mas vocês dependem de mim. Aleluia. Eu não sei onde você está, mas aonde você estiver, eu quero que você se torne dependente de Deus. Eu quero mesmo que Deus levante vento, levante o mar, mas que Ele não perca a sua vida, não perca a sua alma. Você é importante para Ele e Ele te ama. Quer voltar seguro para a embarcação? Segure na mão de Jesus. Eles estão na embarcação, e eu finalizo. E na embarcação, Jesus, ele diz, capítulo 14, versículo de número 34:
Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Ou seja, Jesus disse: entre no barco e vá para Betsaida. Eles desobedeceram e foram para Cafarnaum. Eu imagino quando Jesus voltou com Pedro na embarcação, eles disseram: é para Betsaida, Jesus? Jesus disse: não. É para Cafarnaum? Não. Então é para onde? Para Genezaré. Porque Jesus é assim: enquanto você está no barco sozinho, você faz o que quer, vai para onde quer. Vou melhorar. Enquanto você está no barco e está controlando o teu barco, você prega o que você quer, canta o que você quer, vai para a igreja quando quer. Mas quando Jesus está na embarcação, você não faz o que quer, não prega o que quer, não canta o que quer. Por quê? Porque quando Jesus chega, quem ordena é Ele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Vai para Betsaida? Não. Vai para Cafarnaum? Não. Vai para onde eu quiser que vocês vão. Para onde eu quiser é aonde a gente vai chegar. Eu estou no barco, então quem manda sou eu, quem faz sou eu. Eu imagino, depois de todo o cenário, eles vão fazer uma vigília, já chegando o pôr do sol. E é por isso que eu disse: para ter experiências com Cristo tem que ter coragem. Eu imagino Jesus perguntando: tem alguma coisa para dizer, André? Não, senhor. Tem alguma coisa para dizer, João? Eu não, senhor. Tem alguma coisa para dizer, Tiago? Eu não. Antes dele olhar para Pedro, Pedro disse: eu tenho. Quando Pedro vai contar o seu testemunho, eu imagino os discípulos olhando para Pedro: ô Pedro, não vai dizer que tu andou sobre as águas porque tu afundou. Pedro, do jeito que é, olhou para os discípulos e disse: afundei, mas eu andei. E vocês não afundou, mas também não andou. Porque para ter experiências com Cristo, tem que ter coragem, tem que ser ousado, tem que ter posicionamento, tem que priorizar a presença dEle para ter experiências, para contar testemunho. Pedro fica tão ousado que vai dizer: olhe em toda a terra, quando falar de alguém que andou sobre as águas, só vão falar de Jesus e vão falar do meu nome. Só eu e Jesus andou por sobre as águas. Experiências espirituais. Está faltando a essência do Espírito. Estamos adorando a Cristo com a boca, mas o coração está longe. E parece até que nós estamos perdendo tempo. Homens sem temor, que sobem na tribuna de toda forma, de todo jeito. São inteligentes, têm faculdade, fala bonito, mas não tem essência, não tem presença. Junte o útil ao agradável, irmão. Graça e conhecimento. O que transforma a vida da igreja, dos irmãos, não é o português bonito. O que muda a vida dos irmãos, da igreja, não é o anel bonito no dedo. Não é o currículo da faculdade. O que muda a vida dos irmãos da igreja ainda é a simplicidade do Evangelho. Jesus salva. Jesus te ama. Jesus quer te levar para o céu. Priorize.
Priorize a presença de Jesus na sua vida. Jesus, ele se importa com aqueles que ainda carregam a sua presença. Devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas está agarrado na presença. Porque o que importa aqui não é a velocidade, não é a rapidez, é o foco, é a direção. E eu quero te perguntar onde você está. Se você está longe de Cristo, se você está longe de Deus, a oportunidade é essa. A oportunidade é agora. Talvez você saiu da embarcação para aventurar, mas teve experiências com Deus, e você precisa voltar para a embarcação. Você precisa voltar para a igreja. Aonde está você? Aonde está a primeira pessoa que quer voltar agora para a embarcação?